Bom, vamos lá, bom dia para todo mundo. Estou aqui para gravar um vídeo para vocês, a convite do Fábio, através do grupo da rede. A intenção era que eu pudesse participar de um encontro de vocês na abertura, falando um pouco da teoria de mudança, que eu tive o privilégio de ajudar a construir junto com a Ponte, no processo de revisão de governança de vocês. Diz o Fábio que eu conto isso de um jeito legal. Eu uso ele como exemplo para muitas organizações que estão construindo suas teorias de mudança, então ele é muito vivo para mim ainda hoje. Infelizmente eu não podia estar junto, porque eu tenho um workshop nesse mesmo horário, mas aí surgiu a ideia de eu gravar esse vídeo, então aqui vamos nós. Eu vou compartilhar minha tela, peraí, com vocês, para a gente olhar para isso juntos. Deixa eu ver onde é que está o Prezi agora. Dela aqui. E, bom, talvez ela seja conhecida já de muitos de vocês, mas para outros seja novidade, então eu vou começar e vou ler aqui como se fosse novo para todos, tá? Então, lembrando, né, a teoria de mudança ela é um grande mapa que ajuda as organizações a entenderem a intervenção, né, que elas se propõem a fazer para gerar o impacto desejado. Então, ela é lida de baixo para cima, e na linha de baixo a gente costuma falar um pouco sobre o contexto em que a gente atua, né? E aí isso pode ser feito de várias formas. Vocês vão ver que tem teorias de mudança muito diferentes, existe uma liberdade poética. No nosso caso, a gente escolheu trabalhar com uma leitura dos pressupostos, que eu já vou contar para vocês, e que eles um pouco que retratam o olhar da RNPI para esse universo de trabalho na primeira infância a que ela se propõe, né? E quais são as grandes questões fundantes assim do olhar de vocês para esse mundo. Depois tem os princípios que eu vou entrar, né, em cada um ainda, mas os princípios eles falam do modo de fazer, daquilo que vocês gostariam de ver honrado pelo fazer de todos os membros da rede ao trabalhar com esse planejamento. Depois a gente tem o grupo de ações, né, aqui. Aqui é super importante porque tem um debate para chegar nelas, né? O universo de possibilidades de ação é enorme, e aí tem um valor de chegar nessas 6 grandes linhas estratégicas aqui das ações que vocês escolheram. E na sequência a gente fala dos resultados que a gente espera dessas ações, porque isso ajuda a gente a perceber o que de concreto vai acontecer no mundo a partir desse trabalho. E normalmente na linha de resultados a gente está falando dos outputs, né? Ainda não achei uma palavra em português boa para isso, mas dos produtos, daquilo que é mais até quantificável. Mas a gente também quer ter em vista os desdobramentos disso, né, no médio e longo prazo, e a gente chama isso de impacto, que é o resultado de longo prazo, é a transformação, é a mudança que afinal a gente quer ver acontecendo no mundo. E aí se a gente soma todos esses impactos um dia, assim, a gente chega e olha e fala, nossa, tudo isso aconteceu, isso quer dizer que a gente está cumprindo com a missão da RNPI, a caminho dessa grande visão que inspira tudo que a gente faz. Então, essa é a lógica da teoria de mudança, e agora eu vou aqui entrar um pouquinho no conteúdo daquilo que vocês determinaram para a teoria de mudança, para esse grande mapa da RNPI. Falando dos pressupostos, né? Agora talvez aqui eu vou falar daquilo que vocês mais entendem, mas um pouco é para organizar aí nosso pensamento. Então, pressuposto número 1, a criança é um sujeito de direitos. A garantia dos direitos da criança deve ser prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado. E há diferentes infâncias, indígena, negra, quilombola, ribeirinha, rural, urbana, enfim, seus segmentos. Além disso, as políticas públicas devem considerar a criança como um sujeito integral e atendê-la em sua globalidade e peculiaridade. A família, a comunidade e a rede de atenção são instâncias fundamentais para o desenvolvimento integral da criança. A criança deve ser protegida de todas as formas de violência ou violação de seus direitos. E a promoção e a defesa dos direitos das crianças da primeira infância compõe uma articulação com outras agendas relacionadas a crianças e adolescentes, né? Então, esse é um pouco o nosso ponto de partida. Quando a gente fala dos princípios da RNPI, na forma de fazer, dessa cultura de vocês como rede, a gente está falando de atuar sempre em colaboração, de ter sempre um zelo pelo diálogo, de um engajamento ativo,
de um espírito democrático, do respeito à autonomia e de uma forma de valorizar a diversidade também nesse fazer, né. Então isso a gente vê muito forte, tanto individualmente nos membros da rede, mas a gente quer ver ainda mais forte em tudo que for projeto comum de vocês. Quais são as grandes ações, né, que vocês escolheram como foco para esse, pelo menos para esse período de planejamento? Produzir e disseminar conhecimento. Depois a gente vai entrar em cada um. Fomentar e fortalecer redes. Realizar ações de mobilização para participação, aumentar a participação social. Realizar campanhas de comunicação, articular políticas para incidência em políticas públicas e capacitar profissionais do campo da primeira infância. Então é conhecimento, rede, participação social, comunicação, incidência e capacitação. Para cada uma dessas a gente espera resultados e impactos, que a gente vai discutir agora. Discutir não, vai ouvir. No campo de produção e disseminação de conhecimento, o que a gente espera ver para o curto prazo? Pesquisas e sistematizações diversas, publicadas, não só publicadas, mas também amplamente divulgadas. E aí vocês têm, inclusive, um material que vale a pena vocês buscarem também, que é um dashboard de indicadores, né? E lá, então, quais os indicadores que vocês estão acompanhando? Provavelmente, eu não lembro de cabeça, mas o número de pesquisas, número de downloads dessas pesquisas, enfim, aqui tem algo bem concreto que vocês podem ir acompanhando para ver em que medida vocês estão produzindo, vocês estão colocando esforço no mundo em relação à produção e disseminação de conhecimento. E no médio prazo, longo prazo, se a gente tem mais pesquisas publicadas e amplamente divulgadas, a gente espera que, então, a sociedade e principalmente os tomadores de decisão estejam tendo acesso a um conhecimento qualificado sobre a primeira infância. E aí também a gente tem indicadores para acompanhar isso, para entender ali, monitorar dos grandes tomadores de decisão em que medida eles estão mais bem informados com o repertório ampliado, tá bom? No campo de fomento e fortalecimento de redes, o que a gente espera ver na prática? Redes estaduais, nacionais e internacionais, formadas e ativas. Então, quantas redes tem, o quanto que elas estão de fato se encontrando, que elas estão organizadas, se elas têm uma estrutura de governança que está rolando, se elas estão produzindo coisas juntos, enfim, então tem esse primeiro olhar. No longo prazo, se a gente tem redes formadas e ativas, a gente tem organizações da sociedade civil articuladas para agir coletivamente pela primeira infância. E aí a gente está falando de observar esse grande tecido social se movendo aí de forma orquestrada e articulada pela primeira infância. Também algo possível de a gente observar mais qualitativamente. Normalmente os resultados são mais quanti e os impactos mais quali. Terceiro grande campo de ação, né? Realizar ações de mobilização para a participação social. Então, uma vez que a gente faça isso, a gente espera ver a participação efetiva das crianças e das famílias na formulação de políticas públicas. Então, audiências públicas em que elas foram, fóruns, enfim. E aí, de novo, tem toda uma forma de vocês irem acompanhando isso entre os vários membros com essas notícias. E, no médio e longo prazo, o impacto que a gente espera, uma vez que as crianças e as famílias estejam mais engajadas e participando, são segmentos expressivos da população mobilizados para participar das discussões ligadas à primeira infância. Então, a gente expande para ver uma sociedade dialogando, participando, engajada, falando sobre isso, né? A quarta grande linha de ação é realizar campanhas de comunicação. Então, o resultado que a gente espera, se a gente fizer isso, é uma maior cobertura e de qualidade da mídia sobre o tema da primeira infância. Então, em que medida isso está mais e mais presente, olhando também para o critério de qualidade, né? Em última instância, se a mídia fala mais disso, o impacto, a mudança que a gente quer gerar é uma população mais bem informada sobre o tema da primeira infância. Depois a gente tem articular políticas para incidência em políticas públicas, né? De concreto, de resultado esperado, a gente vai ver leis, diretrizes e programas que garantam os direitos da criança, né? Implementados ou
em debate, em discussão, né? Então, enfim, tem toda a regulamentação aí do marco legal, né? E aí isso se desdobra com essa visão do marco legal traduzido de fato em políticas públicas acontecendo lá na ponta, né? De novo, vocês têm diferentes formas de acompanhar em que medida isso está acontecendo. E por fim, a sexta grande estratégia, grande ação é capacitar os profissionais do campo da primeira infância. Então, a gente espera ver um corpo de profissionais qualificados, então números sobre X pessoas de tais perfis qualificados aqui e ali sobre esse ou aquele tema. E lá para frente o impacto é um campo, né, da primeira infância que está fortalecido com esse corpo de profissionais, com essa rede de profissionais qualificados. Então, eu gosto muito de falar assim, né, se a gente fecha o olho, vou convidar vocês para fazer um exercício aqui rápido, estendendo um pouco o meu tempo, mas acho que vale a pena. Num curto prazo, o que a gente quer ver? Pesquisas publicadas, sistematizações publicadas e amplamente divulgadas, redes ativas e formadas, participação social acontecendo, crianças e famílias participando dos fóruns, a mídia cobrindo primeira infância com qualidade, as leis e diretrizes sendo formuladas e profissionais sendo qualificados. E se tudo isso acontece, lá na frente, daqui a uns anos, a gente espera olhar para trás e falar, nossa, como a gente fez um bom trabalho, olha só, temos muito mais tomadores de decisão com repertório, com conhecimento qualificado para fazer isso no Brasil. A gente tem uma sociedade civil que está organizada, está articulada para falar e agir coletivamente pela primeira infância. A gente tem segmentos expressivos da sociedade mobilizados nessas discussões sobre primeira infância, uma população muito melhor informada, porque a mídia fez um ótimo trabalho pautado pela gente, um marco legal traduzido efetivamente em políticas públicas nos diversos territórios e um campo forte de profissionais muito bem qualificados para continuar promovendo o desenvolvimento dele. E aí, se a gente chega nesse lugar, a gente fala, nossa, a gente está cumprindo com a missão da RNPI, que é articular e mobilizar organizações, pessoas e meios de comunicação para garantir os direitos da criança na primeira infância. Ou seja, vocês trabalham principalmente como uma rede articuladora e mobilizadora de quem? De organizações, indivíduos, pessoas e meios de comunicação em prol dessa causa. E lá na frente, o que inspira todo mundo, né, no dia a dia, a trabalhar, levantar da cama e batalhar por isso é a visão de uma sociedade em que a criança de 0 a 6 anos é prioridade absoluta. Então, acho que essa é a jornada aqui da teoria de mudança de vocês. Enfim, mais uma vez eu dou parabéns para vocês, porque eu estou contando dela aqui, mas na verdade estou sendo porta-voz de um grupo enorme de organizações e pessoas que trabalhou para, principalmente vocês, nem nós consultores, né, para fazer ela acontecer. E, enfim, tenho até curiosidade de saber em que medida ela está sendo implementada, revisitada, atualizada, mas é um ótimo norte. Então, bom trabalho para vocês e obrigada mais uma vez por essa oportunidade de compartilhar isso com vocês. Boa reunião. Até mais.